Está no ar o Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar da Antártida. Você já parou para se perguntar quem governa o quinto maior continente do mundo? Na prática, 7 países reivindicam parte do território, mas essa disputa está suspensa até 2038 pelo Tratado da Antártida. Quer saber mais? Acompanhe na reportagem. O Tratado sobre a Antártida foi firmado em 1959 e proíbe qualquer militarização do continente e exploração dos recursos naturais. O documento estabelece que qualquer atuação no território deve ser voltada para a pesquisa científica. Mais de 50 nações aderiram ao tratado, entre elas o Brasil, que em 1982 inaugurou por lá a Estação Antártica. Segundo o comandante Ferraz, existem hoje cerca de 70 estações de pesquisa operadas por 29 países. É um belo território. Anualmente, há uma reunião entre os países membros. É um momento em que se discutem as diretrizes dos programas relacionados às atividades no continente. A próxima será no Brasil, agora em maio. Temos aqui a presença do professor e doutor em Relações Internacionais, Joanes Val Gonçalves, e da também professora e doutora em Direito Internacional, Alice Rocha. Eu começo com o senhor. Professor, Brasília vai sediar esse importante encontro, o 37º encontro, né? Eu queria saber do senhor o seguinte, o que costuma ser discutido nesses encontros? O objetivo desse encontro é tratar de Antártica, ou Antártida, né? E quando a gente fala do continente antártico, a gente já costuma dizer que é um continente de superlativos. Tudo é grande na Antártida, tudo é rico na Antártida em termos de pesquisa científica, em termos de reservas, e é algo que ainda é muito pouco explorado. É um continente que está explorado até em razão do Tratado da Antártida e do Protocolo de Madrid. A exploração, por exemplo, dos recursos naturais do continente antártico, isso está congelado por 50 anos a partir de 98. Mas existe uma pauta para esse encontro aqui em Brasília? Há uma pauta, há uma preocupação, como acontece anualmente nesses encontros sobre o continente antártico, sobre o que se pretende fazer, como é que está a situação. A grande preocupação hoje, e entre as potências, sobretudo, é o que vai acontecer com o continente antártico em 2038. Eu já volto com o senhor sobre isso, vou passar para a professora agora. Professora, na reportagem a gente viu que o tratado é válido até 2038. Esse prazo pode ser estendido ou não? A gente tem que lembrar o seguinte, quando o Tratado da Antártida foi estabelecido, foi uma época que os estados tinham várias outras preocupações e talvez aquele não fosse o momento de estabelecer regras tão precisas em relação à situação. Lembrando então que ali a gente estava na década de 50, as preocupações naquele momento eram preocupações de cunho militar. Era a questão de preservar aquela região contra a perspectiva da utilização daquilo como uma arma militar que era a realidade daquele momento. Muito bem, o tratado prevê o estabelecimento de relatórios, os estados têm que fazer relatórios anuais, estabelecendo justamente, informando o que eles já fizeram, quais foram as medidas, o que dá para melhorar. E nesses encontros anuais, é sempre nessa perspectiva de verificar esses relatórios, ver ali um instrumento de consulta entre os estados, a possibilidade de novos instrumentos de verificação. E aí sim, em 1991, então perceba, passaram-se aí muitos anos do Tratado da Antártica, lembrando que nós não falamos somente do tratado, existe todo um sistema para a Antártida que não é só o tratado. Veio o Protocolo de Madrid, importante mencionar que esse Protocolo de Madrid, existe uma confusão de nomes, esse é o Protocolo de Madrid para a Antártida, só esclarecendo aqui para aquele que quer se aprofundar na temática. Nesse Protocolo de Madrid, eles vieram com uma novidade em relação aos interesses e temáticas que tinham que ser abordados naquele momento. Nós vamos voltar a esse tema daqui a pouquinho. Ao senhor agora, como é que está o Brasil na Antártica? Bom, o Brasil está presente, ele não é membro fundador do tratado, o Brasil está presente efetivamente na Antártica desde 82. E a partir de então nós temos todo ano uma missão brasileira na Antártica. Então hoje nós temos uma base, e é sempre bom lembrar, não é uma base militar, porque a Antártica é um continente desmilitarizado, de acordo com o próprio tratado, mas é um centro para pesquisa científica. Queria perguntar para o senhor uma coisa bem objetiva, até para que as pessoas de casa possam
ficar mais bem informadas a respeito. Recentemente, a nossa base foi vítima de um incêndio. Isso. Passaram-se 12 anos e essa base ainda não foi reinaugurada. De fato, a construção da base ela está sendo concluída e a expectativa é que até o próximo ano nós tenhamos já a base, está praticamente tudo pronto ali. Agora, tem uma particularidade com relação a isso. Construir na Antártica ou fazer qualquer coisa na Antártica não é simples, porque você tem que fazer no verão. Você tem, de fato, 4 meses para fazer alguma coisa na área mais inóspita do planeta. E aí tem uma outra particularidade relacionada ao próprio regime, às regras da Antártica. Você não pode deixar nada lá. Então, em termos de lixo, de dejeto, então você tem que chegar, trabalhar naquelas condições inóspitas, apenas no verão, com sorte, com 4 meses mais ou menos, e aguardar o ano seguinte para voltar a construir. Então é um processo que é muito mais lento do que seria num ambiente convencional. Nós conversamos recentemente com um pesquisador da UNB, Dr. Paulo Câmara, e ele mantém uma equipe de biólogos lá e botânicos pesquisando fungos, né? Há mais alguns projetos brasileiros lá de pesquisa? Professor? Claro, o Brasil tem muito interesse em pesquisar a área. Lembrando que todas essas pesquisas têm que ter essa funcionalidade de verificação de não impacto ambiental. Então, perceba, não tem uma restrição em relação ao que pode ser pesquisado. A restrição é, sobretudo, no sentido de não impactar a região, que é uma região que tem que ser resguardada justamente para que todos tenham a mesma capacidade de exploração, envolvendo países desenvolvidos e em desenvolvimento. O turismo já está atuante lá, em algumas áreas. Já foram encontradas garrafas de água em algumas regiões ali. Pois é, esse é um grande problema. Pode ser uma região que você pode visitar, mas ainda tem bastante restrição. Lembrando, então, que é uma área que tem, inclusive, restrições absurdas que você pode deixar somente pegadas. Agora, olha, já encontrou lixo lá. Provavelmente pode ser um lixo que vem de uma base de pesquisa. Não foi. Foi de uma base onde o turismo chega, perto de um barco lá. Esse é o grande problema. Por exemplo, nós temos outras regiões de geleiras que já foram interditadas para o turismo justamente por isso. Por quê? Porque a presença humana nessas regiões é algo que vem e que ultrapassa a capacidade egoística do ser humano de querer deixar marcas e carregar coisas para casa. O que pode causar, inclusive, um desequilíbrio ambiental, como aconteceu na Groenlândia e outras situações de geleira que as pessoas carregavam pedaços de gelo para casa. O ecossistema antártico ele é muito sensível. Então, qualquer chegada ali é uma intrusão. Se o turista chega ali e deixa lixo, por exemplo, ou esquece uma garrafa, esquece qualquer coisa ali, aquilo afeta significativamente aquele ecossistema. E é isso que se tenta prevenir e é por isso que se tenta evitar a chegada de turistas ali. O turismo em cima, ali restrito, e embaixo. O que tem debaixo daquelas geleiras? Ao contrário do Ártico... Essa pergunta vale alguns milhões de dólares. Sem dúvida nenhuma. Ao contrário do Ártico, Bob, a Antártica é um continente, efetivamente. Então, ali nós temos tudo que haveria num continente rico como a América do Sul. Nós temos minérios, nós temos petróleo, nós temos fontes de energia diversificadas, nós temos água doce. Diz que é a maior fonte de água sem dúvida, doce do mundo. Sem dúvida. Está ali. Então, é um manancial de riquezas. A gente poderia dizer que a Antártica é uma grande cornucópia, né? Riqueza absoluta ali. E que a exploração tem que ser muito bem orientada. Afinal de contas, o ser humano já cuidou de destruir uma parte significativa do planeta, mas a Antártica ainda está intocada. Perfeito. Fala-se que em períodos remotos, alguns milhões de anos, a Antártica era parte da África, era um continente só, um bloco só. Com a separação em vários continentes, a estrutura geológica teria se mantido. Então não será surpresa se tivermos diamantes na Antártica. O senhor acredita nisso? Olha, eu acredito em várias coisas, mas eu acredito também que muito é essa especulação e, mais uma vez, isso só vem o quê? Corroborar a necessidade daquilo ali ser resguardado. Por quê? Porque ainda é uma região
que ainda precisa ser descoberta. Justamente pelas condições climáticas, justamente pelas restrições nessa possibilidade de pesquisa, porque não é todo o país que tem uma base lá. Então, essa restrição é algo que restringe, inclusive, o nosso conhecimento em relação à Antártida. E o pessoal fala assim, porque no fundo do mar também existem riquezas. Não sei. Hoje, o que nós sabemos é o quê? Que essas regiões que têm essa especulação em relação à possibilidade de ganho econômico em relação à exploração delas, elas hoje ficam resguardadas, inclusive como patrimônio comum da humanidade, justamente para permitir que no momento que todos tenham as mesmas capacidades de exploração, etc., elas possam ser exploradas. Agora, se ela fez parte da África, ok, mas dizem os argentinos que ela fez parte do continente argentino. Inclusive, ela já chegou a ser reivindicada pela Argentina, que dizia que era uma extensão do seu território, só que por vias que não se podia ver. Complicado, não? Esse é um aspecto interessante relacionado às pretensões sobre a Antártica. Há várias teorias que regulam ou que estabelecem as pretensões. Uma delas é, como a professora lembrou, de extensão territorial. Alguns países, como a Argentina, como o próprio Chile, entendem o continente antártico, uma parte do continente, como uma extensão do seu território. Vou dar um exemplo. Se você for a Punta Arenas, no extremo sul do Chile, você ali vai encontrar um marco que diz, bem-vindo, você está na metade do Chile. Ou seja, o restante todo do país seria Antártica. Inclusive, os chilenos têm uma política de presença significativa na Antártica, com bases chilenas ali, bases chilenas, inclusive, onde se tem famílias, crianças nascidas no continente antártico. Inclusive, esses chilenos têm dado muito apoio aos brasileiros que ainda não têm onde ficar ali. É impossível atuar de maneira efetiva, o Brasil atuar, estar presente na Antártica, sem o Chile. O Chile é um grande parceiro do Brasil. Vou lhe dar um exemplo. Para se chegar à nossa base, Comandante Ferraz, eu preciso de avião, eu preciso pousar na base Eduardo Frei, no Chile. Sim. Então, todos os nossos voos para a Antártica, os voos feitos pela Força Aérea Brasileira, e aí a gente tem que pensar muito no papel da Marinha do Brasil, sim, garantindo essa presença ali, garantindo todo o apoio aos pesquisadores, na Força Aérea Brasileira, garantindo o transporte desses pesquisadores, o transporte do pessoal, e nessa parceria que a gente tem com o Chile. O Chile é fundamental para nós, e nós pousamos na base chilena, e dali saímos para a base brasileira, onde você só chega por helicóptero ou por navio. Vamos fazer uma rápida pausa e a gente volta daqui a pouco. Não vai embora, o assunto está bom.